Esse é entrevista importantíssima, assunto importantíssimo. Por que deixei a mensagem de Cacu Filipe? Por que deixei a mensagem de Cacu Filipe, ou do profeta Cacu Filipe? É um tema muito, muito, muito interessante. E os porquês não sairá da minha boca, mas sairá de alguém que exatamente participou deste movimento ou desta seita durante 10 anos. Uma experiência máxima, uma experiência grande. Alguém que foi apóstolo. Um dos títulos altos deste movimento é apóstolo. Depois do profeta, o outro título que é muito alto é o apóstolo. Então nós estamos aqui a partilhar, vamos partilhando, vamos partilhando, vamos partilhando, para que os outros também possam perceber que nós já estamos a transmitir em direito, já temos a nossa transmissão em direito. E também já tenho o meu convidado no vídeo, como vocês podem vê-lo, ele já está no vídeo, já está no vídeo. Então daqui a pouco nós vamos começar, vai partilhando, vai partilhando. Vai partilhando. O bom é que isso, como é YouTube, ele vai estar gravado e guardado, e alguns outros depois poderão assistir e ver. Muito bem, vamos começar com a apresentação do meu convidado. O meu convidado é nada mais do que ex-apóstolo do movimento ou da seita Clamor da Meia-Noite, do profeta Cacu Filipe. Vamos passar a palavra ao meu convidado para que ele possa se apresentar e nos dizer o seu nome, o seu cargo lá, o que ele exercia lá e qual é o seu nome. Vamos ouvi-lo então, o nosso convidado. Então, muito bem, boa tarde. Desde o Brasil, eu falo da região centro-oeste do Brasil, coração do Brasil, do estado de Goiás, né? Eu sou daqui de Goiânia, então eu transmito aí minha saudação a todos nesta hora. Meu nome é André Luiz Nunes de Lima, né? No Cacu Filipe, dos anos 2012 a 2022, por mais de 10 anos estive lá, e fui apóstolo, né? Fui consagrado lá, ordenado como apóstolo do Cacu, né? E então lá eu era conhecido como apóstolo André Lima, e viajei abrindo congregações para o Cacu aí no México, Nicarágua, Honduras, Equador, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Argentina, estive no Chile, muitos países, né? Então, inicialmente essa é a minha apresentação. Gostaria de dizer também que em outubro de 1988 eu era batista, né? E dos anos 1989 a 1995 eu estive quase 7 anos na Assembleia de Deus. E dos anos 1995 a 2012, quase 17 anos, eu fui aqui do Tabernáculo da Fé, que pregava a mensagem de Mombrana. Por quase 14 anos, fui pastor do Tabernáculo, né? Então, essa é a minha apresentação nessa hora, né? Muito obrigado, pregador André Lima. Ele acaba de se apresentar. Na sua apresentação, ele disse que foi apóstolo há 10 anos no movimento Clamor da Meia-Noite, onde ele pregou a palavra do Cacu Filipe, a mensagem de Cacu Filipe em várias nações, em vários países, como México, como Argentina, Venezuela, Chile, Nicarágua e outros países que ele passou levando a palavra, porque não seria um apóstolo se não fizesse esse trabalho. Nós, com certeza, conhecemos quem é André Lima, porque o André Lima foi uma das pessoas pelo qual nós se aborrecemos e já irritou muito. Eu, particularmente, já fiquei muito irritado com o apóstolo André Lima, pelo zelo que ele tinha na mensagem
do Kaku Filipe. Inclusive, o apóstolo André Lima, como ele próprio disse, que ele depois tornou-se, então, ela foi batista, de batista foi para as assembleias, das assembleias foi para o tabernáculo da fé em Goiás, acho que o pastor Joaquim Gonçalves da mensagem, que prega a mensagem de William Branham, e de lá então se deparou, onde foi 10 anos também pastor, e de lá depois ele creu na mensagem do profeta Kaku Filipe, onde ele foi zeloso. Só para fazer uma pergunta, foi a primeira pessoa que realmente creu na mensagem do profeta Kaku Filipe no Brasil e espalhou no Brasil? Eu acho que além, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Na América do Norte, América Central, América do Sul, essa região aqui eu fui o primeiro, né? Exatamente. A outra pergunta para entrarmos então, o que realmente fez você acreditar? De que forma você foi crendo na mensagem de Kaku Filipe, uma vez que você já cria num profeta, que é William Branham, de repente mudou da ideia e passou a acreditar no Kaku Filipe? Como é que foi? O que aconteceu? Como se deu essa crença? Então, como eu falei, aos 15 anos de idade, em outubro de 1988, eu levantei a mão na Igreja Batista e aceitei Jesus, né? Aqui na Vila Pedroso, em Goiânia. Mas só fiquei lá de outubro a fevereiro porque fui estudando a Bíblia. Nem me batizar na Igreja Batista, eu batizei. Minha irmã batizou, meu tio, meu irmão carnal, minha irmã carnal, eu ia levando gente para a Igreja Batista, mas eu mesmo não me decidi batizar. O pastor Adelino, que já morreu, né? Até dizer, você não vai batizar? Não, eu disse, eu estou estudando, né? A Bíblia, eu tinha comprado uma Bíblia, e nessa coisa de estudar a Bíblia, fui parar na Assembleia de Deus. Em fevereiro de 1989, fiquei lá até julho de 95, né, e saí das Assembleias de Deus no momento que eu ia ser consagrado a presbítero. E já tinha uma indicação para ser consagrado a evangelista, ministro, né, na Assembleia de Deus, na convenção que seria em 1995. Né? Mas ao invés de ser ordenado a presbítero e a evangelista, eu fui para o Tabernáculo da Fé em julho de 95 e me batizei em nome de Jesus Cristo, né, aqui no Tabernáculo, porque eu tomei conhecimento da mensagem de William Branham. Aí eu vou ficar lá no Tabernáculo quase 17 anos, e por 14 anos fui pastor, né? Quase 14 anos, sem falar que desses 17 anos, 2 anos e meio fui evangelista para o Tabernáculo aí, no Rio Grande do Norte, né? Abrindo congregações, batizando dezenas de pessoas. Eu acredito que eu fui parar lá no Kaku devido a esse desejo de querer conhecer a verdade, né? Porque no Kaku, o Kaku apresentou referências do irmão Branham, que viria outro profeta que eu não tinha conhecimento aqui, que o pastor Joaquim, pastor Luiz Mendes, pastor Adil, pastor Eliú, pastor Sebastião Machado, aqui em Goiânia, embora eu estive quase 17 anos, nunca vi ninguém pregar que viria outro profeta após William Branham. Aí quando eu tenho um contato na internet com a mensagem do Kaku, e vou vendo as referências, e vou vendo que o irmão Branham tinha dito aquilo, aí eu achei, na minha inocência, né, que era o Kaku. Aí eu vou trabalhar lá para o Kaku 10 anos. Aí vai demorar 10 anos para descobrir que o Kaku é falso. Né? E ele apresentou as referências da mensagem do irmão Branham, era verdadeira, mas não era o Kaku esse profeta, entendeu? Exatamente. Não podemos aqui notar, o apóstolo disse que o pregador André Lima disse que ele creu na mensagem de Kaku em função das referências que Kaku usava dos livros de William Branham. O nosso público é mista, temos pessoas aqui que acreditam na mensagem de William Branham, tem pessoas que não. Quem é William Branham? William Branham foi um pregador de cura divina norte-americano, do qual começou seu ministério nas épocas de 1930
1940, 1950 até 1965. E também William Branham formulou a questão dos mensageiros. Ele fez um diagrama dizendo que mensageiro, mencionou alguns mensageiros, sendo ele o sétimo mensageiro, embora que não colocou o nome, mas as pessoas que creem em William Branham entendem que William Branham é o sétimo mensageiro. E a mensagem de Kaku é nada mais, nada menos do que plágios da mensagem de William Branham. Para os que leem os aplicativos de Kaku Flip, conhecem exatamente qual é a mensagem de William Branham, vão notar que muitas referências de Kaku e algumas coisas são constantemente William Branham. Ele não chama William Branham de falso, ele chama o movimento dos discípulos de Branham como falso. E outra coisa que as pessoas devem saber é que o Kaku, ele diz que os movimentos da mensagem dos tabernáculos, seguidor de Branham, estão errados, porque há uma confusão enorme dentro dos tabernáculos, dentro dos seguidores de William Branham. E a maioria dos crentes que acreditam no Kaku Filipe são pessoas que são descendentes dos tabernáculos e da mensagem. Então, é por isso que o apóstolo André Lima, ele acreditou, porque ele viu, ele sentiu com certeza, viu as referências do profeta Branham e viu que ele está dizendo um outro profeta, então deveria seguir aquele outro profeta. Mas pronto, isso é um esclarecimento que eu queria apenas dar, e nós vamos continuar a aprofundar aqui a nossa entrevista. Nós conhecemos que o André Lima foi alguém muito zeloso, alguém que fez muito pela mensagem de Kaku Filipe. A primeira pergunta que eu gostaria de saber, por que deixou a mensagem? As pessoas já não sabem se o André Lima está onde, o que aconteceu, e quando eu anunciei que você estará em direito comigo, as pessoas assustaram. Disseram, é por isso que nós nunca mais o vimos. Então, nos explica, quais são as razões que te levou a abandonar a mensagem de Kaku Filipe? Então, a razão do porquê eu saí da mensagem do Kaku é a pergunta, né? Ah, sim. Eu enviei uma foto aí, um print. Se você quiser colocar aí para todo mundo ver, porque aí eu vou usar as palavras do Kaku. Eu não preciso, assim, por mim mesmo, eu próprio, dizer por que eu saí. Mas o próprio Kaku deu uma nota no Telegram, aí acho que no dia 14, foi no dia 14 de julho de 2022, ele dá uma nota aí mandando eu sair. Eu simplesmente obedeci o que o Kaku mandou fazer. Então o Kaku tá, se puder colocar a nota aí. Então ele explica aqui por que ele me manda sair, né? Bem, em fevereiro de 2022, no site da Voice of God, da Voz de Deus, do irmão José Branham, eu achei uma nota lá, na referência 374 do sétimo selo, onde William Branham, a nota foi colocada por José Branham. Eu nunca tinha visto essa nota. Eu tenho aqui os livros de William Branham em casa, mas eu não tinha esse conhecimento desta nota. Nessa nota, no hotel, no dia 25 de março de 1963, na segunda-feira, porque no domingo o irmão Branham pregou o sétimo selo, em fita cassete. Antes dessa fita ser liberada, na segunda-feira o irmão Branham chama, está na nota lá no site da Voz de Deus, lá no Busca, lá no Mesa, que tem 1.206 sermões de William Branham. Então, na nota, o William Branham está no hotel, aí é o Kaku, as palavras do Kaku, e vocês vão ver que é por causa dessa minha decisão de me posicionar em relação ao que o irmão Branham fez na segunda-feira. Ele prega o sétimo selo dia 24 de março de 1963. Segunda-feira ele reúne no hotel com James Maguri e Fred Sotman. E o irmão Branham manda cortar 112 referências do sétimo selo. Das referências do sétimo selo, do parágrafo 261 ao 374. Aí eu tomei esse conhecimento em fevereiro. E a única pessoa que eu tinha mostrado isso, essa nota,
foi para o meu filho, Felipe, né? Que é formado em faculdade, contabilidade. Ele estava até fazendo faculdade de odontologista, para ser dentista, né? Aí meu menino olhou a nota e falou assim: papai, o senhor tem uma bomba na mão. Eu: que bomba? O senhor é capaz de explodir, detonar o Clamor da Meia-Noite do Caco Felipe. Eu: não, isso aqui não é capaz, não. Papai, o que está nas mãos do senhor, o que o senhor descobriu, o senhor pode explodir o Cacu, destruir mesmo, por completo. Cacu, Clamor da Meia-Noite, Ministério de Caco Felipe. Só que eu segurei essa nota de fevereiro a julho, fevereiro de 2022 a julho de 2022, quando há um debate lá, o Cacu já estava querendo me expulsar. Ele até diz aí, nas palavras do Cacu, o Cacu tomou conhecimento que eu peguei o livro do irmão Brana. Gostaria de saber. Desculpa, gostaria de saber o que é que diz na nota. A nota dizia o que do sétimo selo de quê? Então, o irmão Brana mandou cortar o James Maguri, o irmão James Maguri, Fred Soto, corta da referência 261 ao 374. Aí o irmão Brana falou assim: eu não quero que isso saia na mensagem. Aí eu vou para o YouTube, quando eu decidi, peguei uma tesoura e peguei o sétimo selo, o livrinho, e cortei essa parte que o irmão Brana mandou cortar. Eu falei: se o irmão Brana mandou cortar, eu vou obedecer. Então, a partir de agora, eu não prego mais essa parte. Que é esse negócio de língua desconhecida, tenda, profeta que vem depois de mim maior do que eu. Essas referências aí, eu vi a Coluna de Fogo, me deixou e estava falando num pequeno lugar com alguém maior do que eu, então a irmã Brana manda cortar essa parte. É exatamente isso. Aí eu no YouTube, eu pego a tesoura e corto e digo assim: se o irmão Brana mandou cortar, eu vou cortar aqui no YouTube. Eu lembro que eu cortei e gravei o vídeo, minha mulher de manhã, isso foi de madrugada, de manhã minha mulher acordou e disse assim: que vídeo você fez aí? Eu disse: eu cortei o sétimo selo, a parte que o irmão Brana mandou cortar. Aí minha mulher ficou brava e disse assim: vá lá e apaga do YouTube. Só que o Cacu já tinha visto. Tira isso do YouTube. O Cacu tinha visto, aí nessa nota aí no fundo, ele está dizendo, o Cacu está dizendo que eu ataquei o fundamento da mensagem dele, do ministério dele. Porque todo o livro do Cacu está baseado em idioma desconhecido, profeta que vem depois de mim, o irmão Brana dizendo maior do que eu vi a Coluna de Fogo falando com alguém maior do que eu, mas eu não sabia que pegar a tesoura e cortar, que eu estava indo contra o Cacu. Na minha inocência, eu não estava sendo contra o Cacu. Mas o Cacu entendeu. O Cacu me chamou, veja a nota aí no fundo, me chama de inimigo da mensagem. Cacu fala um monte de coisa aí, ó. Você agora, André Lima, é um inimigo do Clamor da Meia-Noite. Você atacou meu fundamento, que seria o alicerce do Cacu. Aí o Cacu diz aqui, ó, até anotei, tá aí nessa nota aí, ó. Se fosse um branamista fazendo isso, indo contra a mensagem, lá no YouTube, o Cacu disse que ia responder esse branamista. Porque ele está fora da mensagem. Portanto, o Cacu disse que é um inimigo. Aí ele vai me chamar de inimigo da mensagem. Como pode um apóstolo me entregar aos branamistas e atacar os fundamentos da minha mensagem? Aí ele me chama de Judas Iscariote. Então, eu de todo o coração, eu não sabia que pegar uma tesoura e cortar essa parte do sétimo selo ia deixar o Cacu nervoso, irado, irritado comigo, né? Foi isso o que aconteceu. Ou seja, o próprio Cacu entendeu que essa parte que o irmão Brana cortou, esses 112 referências, parágrafos, destrói o Cacu. Nem eu tinha entendido, depois que eu fui entender. Cacu entendeu que isso aí faz ele virar uma areia movediça. Uma areia movediça. Cacu achava que era uma rocha, né? Um profeta, e com essa atitude do irmão Brana, o Cacu passou a virar uma areia movediça. Então é o Cacu que me manda sair, está aí na nota. Ele manda eu sair. Ele diz que não resta mais nada para mim fazer
eu e meu filho, né? A não ser abandonar a mensagem dele, porque nós viramos inimigos da mensagem. Então, eu saí do Cacu, mas obedecendo o que ele mandou fazer. Me entende? Ele mandou eu sair, eu saí. Agora só para terminar aqui esse ponto, no Cacu, aí eu saio no Cacu 151. Dias depois, rapidamente, o Cacu escreve o Cacu 152. Aí ele cria uma narrativa. Porque essa nota dele aí é secreta. Inclusive, ele me ameaça. Ele diz assim, se eu fizer outro vídeo, ele vai apagar meu nome do livro dele. Eu acho que meu nome aparecia em mais de 10 capítulos do livro dele. Sim, o teu nome já não aparece em nenhum aplicativo. Não, os únicos apóstolos... Sim, o Cacu apaga nomes e retira coisas. Mesmo o nome da esposa dele também, algumas tirou. O Cacu retifica. Mas esse é um assunto que vamos falar mais para frente. Só para saber que o Cacu Felipe apaga nota do Cacu. Só para saber nessa nota do Cacu, ele me faz uma ameaça. Ele diz, se você fizer outro vídeo, você vai ser expulso para sempre. Já mandou sair. Virou inimigo da mensagem. E promete que meu nome vai ser apagado do livro dele. Aí eu não fiz mais um vídeo só contra o Cacu. Eu acho que eu fiz uns 1000 vídeos, umas 1000 pregações. Aí o Cacu, por fim, me apagou meu nome, né? Agora eu quero ler aqui, quando eu saio, o Cacu escreve o Cacu 152, olha a audácia do Cacu, ele diz assim, mas o William Branham, vendo que a coluna de fogo o deixaria assim, para ir falar com esse outro profeta acima dele. O William Branham ficou perturbado e o William Branham negou as revelações que ele tinha pregado no 7º selo. Agora, presta atenção, o que eu quero dizer é o seguinte, se não fosse eu, o Cacu não tinha colocado esse parágrafo no livro dele lá, ele chama de capítulo e versículo. É o Cacu 152 e o parágrafo 6. Na verdade, aqui o Cacu está tentando responder o grupo dele, porque não foi só eu que saí do Cacu. Acho que quando eu saio uns 70 aqui no Brasil. Muita gente saiu no Brasil e ficou desorientado, porque tem muita gente que saiu nunca mais foi para a religião e igreja nenhuma. Vocês têm uma base, teve gente que saiu do Cacu que hoje nem na Bíblia crê, virou ateu. Exatamente, porque quando alguém crê numa seita, quando alguém pertence a uma seita, porque tudo que ele que acredita é que aquela seita é a verdade. E no momento em que descobre que aquele movimento que ele acreditou como verdade, o absoluto, também é errante, então essa pessoa tem mais chance de se tornar um ateu, de ir para o mundo e pecar, porque tudo que ele acreditava sendo realidade é um engano, foi uma mentira. Então, pessoas que participam na seita têm essa tendência. Então, o Cacu Felipe, eu vi que ele, quando você realmente fez aquele vídeo, onde você corta exatamente aquela situação de Cacu tinha referências como um homem que vai vir para depois reinar e tudo mais, que vai começar com a mensagem, e ele vê ameaça naquilo. Inclusive, eu li que ele até diz que vai tirar todo o teu nome dos aplicativos, dos livros, e realmente Cacu fez isso. Agora, o que eu queria saber é que o Cacu Felipe, esse grupo secreto que ele tem entre os pastores, você era incluído nesses grupos? Você também fazia parte do grupo secreto do Cacu? Sim, eu era líder, apóstolo, e o grupo do Brasil e muitos grupos secretos, foi eu que abria. Quando o Cacu me expulsa, ele manda todo mundo sair dos grupos que eu abri, eles têm que reabrir outros grupos, né? Porque por causa da expulsão, às vezes o Cacu ficou com medo de eu tirar gente lá do meio dele, né? Pessoas do meio dele. Então, esses grupos aqui, o grupo é do Telegram português, da língua portuguesa, e Brasil, esse grupo é do Cacu. Aí havia outros grupos que eu que abri, mas o povo esvaziou o grupo e acho que os futuros líderes lá criou novos grupos e pegou esse povo todo. Outra coisa, para as pessoas que não sabem, Cacu Felipe, ele apaga coisas dos livros e acrescenta.
tenho inúmeras provas e que o Cacu Filipe retira coisas, porque há primeiro livro publicado pelo Cacu Filipe, creio que em 2008, e ele tem reduzido, tirado coisas que estão dentro deste sermão. Quando estavas dentro do movimento, quando estavas dentro dessa seita, Clamor da Meia-Noite, você já constatou que o Cacu Filipe ele retira coisas do livro e acrescenta e atualiza, e você nunca notou isso? Assim, eu vou explicar isso. Porque quem frequenta o Cacu, os fiéis, se um fiel chegar no Cacu e mostrar que tem um ponto errado no livro, o Cacu era capaz de chamar de caranguejo. Esse irmão é um caranguejo. Né? Entenda, tudo que o Cacu faz, que o Cacu quer ser profeta, ele tenta ter um fundamento bíblico. Embora ele manda queimar a Bíblia, diz que a Bíblia é da Idade da Pedra, é um museu, já passou, mas tudo que ele faz, ele tenta achar uma história na Bíblia, uma parte na Bíblia para ter base, fundamento, para não haver discussões. Vou dar um exemplo aqui. O profeta Jeremias, mas o nome dele no hebraico é Yermial, né? Então o rei, a Bíblia fala rei Joaquim, mas no alfabeto hebraico não tem a letra J. O nome dele no hebraico seria rei Jehoaquim. Então esse rei queimou o livro do profeta Yermial, Jeremias. Aí o profeta Yermial, Jeremias, escreve um novo livro. Está na Bíblia isso. E adiciona coisas que não estavam no primeiro livro. Aí o Cacu vai usar essa base bíblica para dizer que ele tem o direito de apagar, de acrescentar, de mudar a versão, mudar tal letra, tal palavra, tal doutrina. Um zigue-zague. Só que acontece que nenhum rei queimou o livro do Cacu. Como o rei Joaquim, no latim italiano é Joaquim, né? Porque no hebraico não tem a letra J, nas 22 letras do alfabeto hebraico. A diferença entre Jeremias, Yermial e Cacu é que o livro do Jeremias, do Yermial, quem queimou foi o rei Joaquim. Mas o Cacu ninguém queimou o livro dele para ele fazer isso, entendeu? Então, exatamente, na verdade, a mensagem do Cacu, a mensagem do Cacu é uma prisão. É uma cela, é uma prisão, é um presídio. É exatamente. Uma escravidão. A mensagem do Cacu. O próprio Cacu fala que existe um rei na mensagem dele. Para mim, esse rei é Satanás. Se o rei der uma autorização para soltar algum prisioneiro da mensagem dele, o Cacu diz que para sair da prisão, ele é o emissário do rei, tem que assinar os papéis. Entende? Cacu diz isso na mensagem dele. Eu te mostro até a referência, eu anotei aqui. Então, essa coisa do Cacu é uma prisão, gente. Só que quem está lá dentro é um hipnotismo, é uma sedução, é uma bruxaria tão grande que a pessoa não percebe. Não é que a pessoa tem medo, entenda, não é que a pessoa tem medo do Cacu. Porque as pessoas aqui do Brasil nunca nem viu o Cacu nunca pisou o pé no Brasil. Mas você já viu o Cacu? Né, você já se encontrou com o Cacu? 2 vezes. Eu estive com o Cacu em 2013, 11 dias. Em 2017, acho que 17 dias. Eu já fiquei na casa do Cacu quase um mês com ele. Mas aqui no Brasil, ninguém nunca viu o Cacu, porque o Cacu nunca pisou o pé aqui, entende? Então, não é que a pessoa tem medo do Cacu. O Cacu, as palavras dele é mágica. É tipo uma cola. É uma bruxaria. A pessoa acha que se ele abandonar a mensagem do Cacu, ele não tem salvação em lugar nenhum. Quanto que é o contrário. O trem do Cacu é uma prisão. Você me entende? É uma escravidão. Ele mesmo diz que a mensagem dele é uma prisão e que as pessoas que estão lá é um prisioneiro. Ora, que droga é essa? Que droga de mensagem é essa que ele diz que é uma prisão e que quem está lá dentro é um prisioneiro e só sai dessa cadeia, desse presídio, se o Cacu permitir? Exatamente. Só sai se ele quiser. Exatamente. Pregador André Lima,
O que eu queria saber, você já teve a oportunidade de estar na casa do Kaku e você já ficou lá há um bom tempo. Qual é a coisa de estranha que você viu lá, que não bate certo com o profeta verdadeiro? Você que teve uma chance de estar lá. Assim, quando eu fui lá em 2013, eu vi lá o Kaku, mas eu não falei isso para ele. Veio na minha mente, né? Porque ele tinha, olha o tanto de mulher. Sidoni, eu vi. Cristine, que é a mãe do Kaku Daniel, que já nasceu. Ele tinha lá também uma terceira mulher, eu vi. Denise. E ele tinha umas 4 mulheres lá. Na minha mente, assim, isso aí é um harém. Entenda? Eu estou lá com o Kaku, na minha mente vem um pensamento assim, esse aí que esse homem está fazendo é um harém. Mas o problema é que eu vou lá em 2013, mas já tinha acho que quase um ano que eu já estava com ele, né? Aí, o que eu ocorre? Vem esse pensamento, mas eu resisti a esse pensamento, entende, né? Porque o Kaku tinha uma mensagem que ele dizendo que o diabo coloca pensamento ruim, e isso é batalha da mente. Eu resisti, mas foi a primeira coisa que eu achei estranho. Né? Mas encontrou Kaku a viver com 4 esposas. Encontrou tinha 4. Vivendo com 4 esposas. Mas tinha 4. Agora Kaku vive com 7 esposas. Tem a Valéria, tem a Sidoni, tem a Cristine, tem as outras esposas que ela tem, Francine. São no total 7 esposas que Kaku vive com ele. E o pior, Kaku condena a poligamia nos seus crentes. Será que a poligamia no Kaku é só o Kaku que pode ser polígamo? Ou outros crentes lá dos irmãos, lá na Assembleia, eles poderiam ser polígamos? Eu vou explicar isso. Então, como eu falei, para cada coisa na vida do Kaku, no ministério do Kaku, na congregação do Kaku, ele usa a Bíblia, entendeu? Para dar um nó cego. Por exemplo, nessa questão de mulheres, poligamia, onde é que ele trabalha? Ele trabalha usando a Bíblia, dizendo que ele é Moisés, que Moisés tinha Zípora, tinha a mulher negra, a Cuxita lá, né? Que o profeta Osé, a vida de Osé era a palavra de Deus. O Kaku diz, minha vida também é a palavra de Deus. Aí o Kaku passa para os fiéis que ele é como o profeta Osé, como Jacó, Abraão, que ele pode ter muitas mulheres. É assim que o Kaku dá um nó cego. Eu quero que vocês entendam isso, que cada coisa ali no Kaku, ele vai usar a Bíblia para dar um nó cego. Então, quando eu vou lá na primeira vez, ele tem 4 mulheres, na segunda vez ele tem 4 mulheres também. Mas ele já tinha casado com a viúva lá, a Chalene, mas a Chalene e outras mulheres já tinham ido embora. Agora, o capítulo do Kaku, que ele autoriza a poligamia, e ele autoriza até um homem ter 2 mulheres e ser pregador na Assembleia, na igreja dele, é Kaku 146, o parágrafo 138, o Kaku diz assim, ó, um irmão que veio a mensagem tendo 2 mulheres, não pode ser pastor, mas pode ter outras tarefas e até ser pregador na congregação. Isso aqui é doutrina. Por exemplo, quando o Kaku escreveu isso aqui, foi uma confusão no Brasil para entender isso aqui. Porque aqui é a primeira vez que o Kaku, no livro dele, está autorizando os obreiros dele ser bígamo. Mas o Kaku já apagou esse capítulo. Eu acho que... Não, está lá, eu li hoje. Isso aqui que eu anotei, eu estava pesquisando hoje. Ainda mantém, Kaku 146, parágrafo 138, ele diz que se as 2 mulheres se comportarem bem, você vê, o homem pode ter uma casa... no quarto, dormir com 2 mulheres na cama e fazer sexo com 2 mulheres. Só que isso é bigamia, isso é contra a sã doutrina de Paulo. Paulo não autoriza isso, não. Há um problema que nós temos aqui pelos apóstolos do Kaku Filipe, porque até o Kaku Filipe eu li no livro dele, ele diz que só um crente do clamor da meia-noite, ele só pode se aproximar, ou seja, ter intimidade sexual com a sua mulher só para produção, só para fazer filho. Fora disso, não pode. Mas... Entenda, eu vi o último capítulo do Kaku, ele diz que é pecado fazer
sexo com a própria mulher depois dos 60 anos, depois da menopausa. Ele diz que quem fizer isso, desobedecer, vai dar um câncer, um cancro no útero da mulher e na próstata do homem. Também ele diz que o sexo, se não for no período fértil para gerar filho, é pecado. E também o Kaku prega agora uma doutrina, quando eu saí de lá ele começou a pregar isso, que nos 9 meses de gravidez, a mulher grávida, se fizer sexo com ela é pecado. Agora, presta atenção, tudo que o Kaku escreve no livro dele, para mim é brincadeira do Kaku. O Kaku não leva a sério o que ele escreve no livro. Kaku me enviou para Venezuela para batizar um tabernáculo lá de um pastor. E no livro do Kaku estava escrito assim, Kaku 10 e muitos outros Kaku. Um homem que tem 2 mulheres não pode ser pastor. Aí eu chego lá, em Barcelona, na Venezuela, o pastor lá do tabernáculo, lá, o José Hernandes, tem 4 mulheres. Cada 15 dias ele vive com uma mulher lá, fazendo rodízio. Aí eu pensei, e falei, até com ele, o Kaku não vai te consagrar não, vai ser outro. Para minha surpresa, o Kaku mandou eu consagrar esse homem pastor. Ou seja, era contra o livro do Kaku. O Kaku vai contra o Kaku. O livro do Kaku é só uma fachada para enganar os outros, para mostrar que ele é um santarrão. Um santarrão, entendeu? É só uma fachada. Agora presta atenção. Depois o Kaku pegou o pastor Zé Hernandes, que vive com 4 mulheres e tem uma penca de filho. O Kaku consagrou, ordenou esse homem apóstolo. Então, todo o livro do Kaku é fachada. É uma armadilha. É como o Kaku mesmo diz. Está aqui, é Kaku 149. O Kaku fala que a mensagem dele é uma prisão, é um presídio. Tá aqui, Kaku 149, ele fala versículo, mas é parágrafo do 51 ao 53. O Kaku diz que ninguém sai da cadeia, que é o clamor da meia-noite dele. Todo mundo é preso, é prisioneiro. Só sai se ele permitir. Exatamente. É isso que a mensagem de Kaku Felipe é realmente uma prisão. Todo sectismo é uma prisão, toda seita que as pessoas frequentam é uma prisão. Isso é notório porque eles são proibidos de ler outros livros. O Kaku disse que nunca leu nenhum teólogo, mas é mentira, porque Kaku leu o teólogo acho que André Pierre, que fez um resumo sobre a história da igreja. No primeiro livro de Kaku Felipe, nós encontramos, ele menciona até aquele historiador, não só como irmão Bagdó, aquele que ele lhe entregou umas tamanhas de livro de John Nelson Darby. Nelson Darby é um teólogo da teologia pré-tribulacionista, mostra exatamente como as traduções e assim por diante. Por isso é que Kaku Felipe, ele próprio só lê Nelson Darby. Outro problema, se as traduções de Nelson Darby é difíceis em português, como é que o apóstolo Lima pregava e como é que os cacuístas tinham Bíblia assim? Pelo que eu saiba, tipo, não existe uma tradução de Nelson Darby em português. Então, como eu estudava as escrituras desde os 15 anos de idade, eu tinha essa vantagem de ter muita escritura na memória, né? Aí toda vez que eu li a Bíblia em português na internet, eu tinha que confessar esse pecado. É um pecado ler a Bíblia em português. Só podia ler João Nelson Darby, o advogado, mas estava em francês, eu não falo francês. Então era uma luta, pensa numa luta. O Kaku colocou nós, os brasileiros aqui, sem Bíblia, em dificuldade. Depois, o Kaku mente demais da conta. O Kaku colocou no livro dele que eu e o apóstolo Eltamar autorizou os irmãos da língua espanhola a usar a Bíblia Reina Valéria. Mentira, eu nunca autorizei. O Kaku, ele tem esse negócio, ele faz a gente mentiroso. Quando ele quer sair, se safar de uma situação complicada, ele mente. Ou ele põe que alguém fez quando ninguém fez. Você entende? Deixa eu mostrar um ponto para você aqui. Essa confissão pública do Kaku, você não lê ela, não acha ela nas 14 cartas de Paulo. Também você não acha ela nas 4 boas novas. No grego é evangelho, no hebraico é Bet Sorá.
nem Matitial, Mateus, Marcos, Lucas e João, que aí é Ruanã, né? Você não acha. Agora aqui no Cacu, tá no livro dele, viu? No Cacu 146, parágrafo 12, Cacu diz que descobriu a confissão pública em livros de história. Veja, segundo o próprio Cacu, a confissão pública que ele inventou não é escritura, não é Bíblia. É livros de história. Ele proíbe os outros de ler livros, mas ele lê tudo. Ele examina tudo. Então, essa confissão pública do Cacu, você lê as 14 cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, você não acha nada disso lá. Do jeito que o Cacu ensina. E quando eu estava lá no Cacu, ou seja, o Cacu cria uma doutrina, e aí ele espera os apóstolos, os estudiosos da mensagem dele e ir aperfeiçoando a doutrina, igual eu fazia muita pergunta, né, para o Cacu sobre confissão, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui seríssimo, grave e sério. Segundo o Cacu, um dirigente de confissão que tiver pecado para confessar não pode dirigir confissão. Então, a doutrina do Cacu já esbarra num ponto sério, porque nós pecamos 100 vezes, 1000 vezes por dia. Ou seja, não tem um pastor, um apóstolo, nem o próprio suposto falso profeta Cacu poderia dirigir confissão pública. Na minha opinião, baseado no que o Cacu falou, o único que poderia dirigir confissão pública, sabe quem é? Yehoshua Mashiach, que as igrejas chamam de Jesus. Esse é um nome romano, europeu, italiano, latim, língua morta da igreja católica, mas o nome dele verdadeiro no hebraico é Yehoshua Mashiach. Yehoshua era sem pecado. Era Kadosh, santo, não? Ele era o único que poderia dirigir uma confissão pública. Agora, o interessante aqui, o Mashiach de Israel, filho do Criador, Yehová, que não tinha pecado, seria o único que poderia dirigir uma confissão pública, nunca estabeleceu isso, entende? Nunca pediu para fazer isso. E o Cacu diz no Cacu 146, parágrafo 12, que ele achou a confissão nos livros de história. Ele não achou na Bíblia. Está aí uma doutrina anti-escriturística, antibíblica do Cacu, mas os fiéis não podem ler nada, ouvir ninguém. Aí passou. Ou seja, é uma doutrina boa para escravizar. Né? E a confissão pública, a confissão pública dentro, porque parece que o ponto onde os cacuistas se vangloriam é a doutrina da confissão pública. Mas a confissão pública, como o pregador André Lima está a dizer, a confissão pública ela foi imitada, acho que num padre, não? No padre, num padre, esse padre aqui, João Maria Vineng, onde ele... o Curadar, né? Eu vou explicar isso aí para você. Mas antes do seguinte, lá em Israel, entre o povo Yehudim, judeu, eles têm lá uma festa chamada a festa do Yom Kippur. Então, nesse dia, os judeus fazem a confissão em Israel, entendeu? É o dia da confissão. Exato, mas dentro do cristianismo... O Yom Kippur, veja bem, o Cacu não tem confissão pública no Novo Testamento, na Nova Aliança, na Brit Hadashah, mas ele pega o Yom Kippur, porque cada coisa que o Cacu inventa, ele vai pegar algo da Bíblia e tentar melhorar ou engrandecer, e ele não tem autoridade para fazer isso. Aí ele pega o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, onde os judeus confessam. Hoje Israel não mata cordeiro, você vê aí nos vídeos, eles ficam girando uma galinha, e eles não fazem sacrifício hoje. Isso é o dia do Yom Kippur. Aí o Cacu pega o dia do Yom Kippur e inventa a confissão pública. Ele diz que tem base bíblica, mas não tem. Agora, esse aí, vamos voltar a foto aí desse padre, volta a foto dele. Esse padre aí, ele é católico. Ele nasceu em 8 de maio de 1786. E ele morreu, ele é francês, em 4 de agosto de 1859. Veja o absurdo, aí no Cacu 117, o Cacu usa a foto desse padre, dizendo que isso aí é confissão pública, quando na verdade o Cacu, pode passar as outras fotos, tem mais duas aí para você ver, quando na verdade o Cacu corta a foto de um padre católico, porque tem uma auréola parecendo coluna de fogo, mas não é coluna de fogo, é um santo católico, é um padre católico, e o Cacu vai aí, ó, aí a foto completa. Você vai ver que no livro do Cacu, aí as pessoas estão esperando para entrar na sacristia, aí, no confessionário. Aí não é confissão pública, é confissão
de orelha, auricular, como os padres católicos hoje têm um confessionário, mas o Cacu mente. Aí o quadro, né, do Curadar, esse padre católico. Só que, você vê, o Cacu, o que eu acho que aconteceu? O Cacu sabe que é um padre católico? Sabe. O Cacu se confundiu, vamos ter dó do Cacu, vamos supor que ele se confundiu. Aí não é nada de confissão pública, é uma coisa de confissão de confessionário católico. Mas o Cacu se confundiu ele mesmo com esse trem, e ele confunde todo mundo, porque todo mundo agora vai mostrar aí a foto do Cacu 117, dizer que é confissão pública quando não é. Me entende? Tá sem o áudio, sem o áudio. O áudio, liga o áudio do microfone. Ok, desculpa. Exatamente. O Cacu, na verdade, ele é mesmo enganador. Enganador por quê? Porque o Cacu tem uma capacidade de manipulação. Ele não gosta quem lhe contradiz e quem lhe defronta. Por isso é que afastou André Lima, por causa das questões que ele foi levantando no Facebook ao público. Então teve que retirar. E outra coisa, a técnica de Cacu Filipe de poder manipular, ela tem sido, às vezes, feita como? Quando você tenta lhe defender, ele vai ao público e ele vai te dizer que aconteceu isso, como fez na Valéria, a sua primeira esposa. Ele vai fazendo sobre a Valéria, situações sobre Francine, situações sobre Rosine, que foi colocada na confissão pública, porque amava o profeta, depois o Cacu usa, depois vem e inventa um sonho, que não, naquele sonho tive, o Cacu inventa sonhos, inventa revelações, e há muita mentira. Mesmo quando o Cacu diz que na vila os anjos cantaram no seu nascimento, isso é uma absurda mentira, porque aquele canto que se ouviu naquela aldeia, lá de Costa de Marfim, não é no nascimento de Cacu. O próprio tio de Cacu, anos antes, testemunhou sobre o recorte de jornais que relataram aquela situação. Então, Cacu não cantou nenhum anjos, nem galos quando ele nasceu. Foi uma invenção. Outra coisa, Cacu mente dizendo que não frequentou nenhuma igreja antes de 1993, quando ele recebe a comissão. Também outra mentira. Cacu foi batista, tenho fotos inclusive aqui de Cacu, tenho fotos aqui de Cacu, só para mostrar. Aqui Cacu ainda jovem, servindo na igreja batista. Não estou conseguindo mostrar bem, mas aqui ainda ele é jovem. Enfim, e há outras justificativas que mostram que o próprio Cacu disse no seu aplicativo que ele foi pregador numa igreja branamista, numa igreja lá, o Branham foi pregador do Branham. Por isso é que a mensagem de Cacu é um plágio, porque ele tira das mensagens de William Branham e acrescenta, porque o próprio Cacu Filipe foi pregador da mensagem e do movimento da sã doutrina de Eduardo de Fran. Por isso que Cacu Filipe admira Eduardo de Fran, e no fim Cacu Filipe troca, depois diz que Eduardo de Fran é seu pai espiritual, porque Cacu, ele disse que foi chefe de casa de dons, que dirigia os dons. Então essa manipulação e essa mentira que ele vai fazendo nos seus livros e nos seus crentes, ele faz isso de diversas formas e diferentes maneiras, mas nós conhecemos que ele é mentiroso e que não é verdadeiro. Outra coisa que eu quis saber, pregador André Lima, é que o Cacu Filipe, ele recebe dízimos e ofertas e contribuições como é que funciona o sistema financeiro dentro do movimento do Cacu? Sim, vou responder essa pergunta sua. Agora, sim, eu particularmente não gosto de mentira. Não vou dizer que eu não minto, todo homem é mentiroso. Paulo escreveu lá em Romanos, e só Deus e Jeová é verdadeiro. E Paulo diz em Tito que Deus não pode mentir. Né? E Mashiach, Yeshua, falou na quarta Betsorá, Boas Novas, você fala João, mas é Yohanan 8,44, que o pai da mentira é o diabo, né? E eu não acredito que uma mentira vai levar alguém para o céu ou no arrebatamento. O problema do Cacu é que ele é o líder.
do movimento dele. Sendo líder do movimento, ele tem o direito de fazer qualquer narrativa, igual o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, o Lula, o Donald Trump. O presidente, quando ele está no poder, ainda que ele mereça ir para a cadeia, para a prisão, igual o Donald J. Trump, os crimes que Trump já fez, tá tudo explícito aí, ó, no Capitólio, junto com Jeff Epstein. Mas como ele é o líder, Trump pode mentir. Mentir que eu digo é criar narrativa. Então, por exemplo, Cacu erra, mas ele coloca o erro nos outros. Em vez de ela assumir os erros dele, ele faz botar a culpa nos outros, igual você citou essas mulheres, né? Agora, essa fotografia aí, eu devo falar a verdade. Aí o Cacu estava no tabernáculo, né? O Cacu vai para o tabernáculo depois de 93. Ele vai para a Igreja Batista depois de 93, né? Ele alega que a mensagem dele tem 33 anos, de 93 a 2026. Você entende? Eu gosto de falar a verdade. Quanto a esse negócio de Canto dos Anjos, ele mesmo admite aí no livro dele que os anjos cantou em 1961. Não foi em 72. Sim. Mas ele fez. Sim. Não me importa se foi em 61, mas os anjos cantou com o meu nascimento. Ora, o Cacu nasceu em 72. Não teve Canto dos Anjos lá em 72. Mas ele é o dono da narrativa. Ele é o líder, igual o Trump, Donald J. Trump dos Estados Unidos. Se o Trump falar uma coisa hoje, os magas, os trumpistas, né? E os Estados Unidos, tem aqueles que não concordam, mas vai acabar engolindo calado. É o problema lá no Cacu. Né? Bem, no Cacu, gente, você me perguntou sobre dinheiro. Né? Aí é uma coisa que o Cacu gosta. Né? Dinheiro é a principal coisa. Porque o Cacu está mais para um Balaão, um profeta Balaão, do que um profeta de Deus. Né? Porque Paulo, por exemplo, quantas maneiras de arrecadar dinheiro Paulo tinha aí nas suas 14 cartas? Porque os dízimos, por exemplo, em Hebreus 7,5, Paulo diz que de acordo com a lei de Moisés, a Torá, os levitas estabelecem dízimo e pode receber dízimo. Está em Hebreus 7,5. Aí, essa é uma carta aos hebreus, direcionada aos israelitas, as 12 tribos de Israel. Aí você pega a carta de Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses 1:2, Timóteo 1:2, Filemão, tem 13 cartas a nós, não judeus. Nenhuma dessas cartas aparece a palavra dízimo. Então, eu penso, eu acredito que até Mambrana se equivocou em estabelecer dízimos no tabernáculo, e Mambrana disse que os dízimos era o salário todo do pastor. Mas Mambrana tinha dito que o pastor, os ministros, tinham que dar os dízimos a ministro. E quando a gente estuda a história de dízimo, porque no Cacu tem dízimo. Quem não paga dízimo lá não pode tomar ceia. Tem uma série de privilégios no Cacu que o Cacu corta, para quem não é dizimista. Além de Cacu usar a Bíblia, em 1 Coríntios 6, 9 e 10, onde Paulo fala que os ladrões não vão entrar no reino dos céus, Cacu diz que o ladrão ali é quem não paga dízimo. E não tem isso na Bíblia. Porque os dízimos lá em Malaquias é para Israel. E mesmo quando Yehoshua, Mashiach, diz em Matitial 23, 23, Mateus 23, 23, para pagar dízimo de tempero, endro, cominho e hortelã, ele está pregando para as 12 tribos de Israel, não é para nós. Paulo, por exemplo, era da tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 3. Paulo nem podia tocar em dízimo. Mesmo em Yehoshua, Hebreus, só concluindo, Hebreus 7,14, a Bíblia diz que Yehoshua era da tribo de Judá e Rudá. Nem o filho do Criador podia receber dízimo. Os dízimos pertencem aos levitas. Mambrana cometeu um erro em pregar essa doutrina, o Cacu engrossou ela. Veja só. Cacu diz que o dízimo dos dízimos, lá o Mambrana diz que eu fui pastor do tabernáculo, eu pagava para o Joaquim. Eu tinha a conta do Joaquim Gonçalves, o Joaquim mandou me consagrar pastor, e eu enviava meus dízimos para o Joaquim, entendeu? Quando eu era do tabernáculo. Quando eu vou para o Cacu inventa que os dias dos dízimos é dele. Você está entendendo? É dele. Aí as ofertas, tem as ofertas lá na Assembleia do Cacu. O Cacu inventou uma doutrina chamada, está no livro dele, eu estava lá, primícia. O que é a primícia? Por exemplo, eu ganhei uma pessoa para virar cacuísta. Aí antes de eu batizar ela, eu devo explicar para ela.
ó, você vai batizar, mas seu primeiro salário, ou se ele é um empresário, a primeira renda da sua empresa, do seu negócio, você vai separar tudo e enviar para o Cacu na Costa do Marfim. Cacu é guloso, entendeu? Ele quer tudo. Eu estou dizendo isso aqui porque eu tenho um filho meu que ele deu a primícia quando o Cacu inventou isso. E se não fosse eu, como é que ele ia comprar comida, pagar ônibus, para ir para trabalhar? O Cacu, ele cria uma doutrina diabólica, um tal de primícia, né? Talvez ele até apagou isso, eu não sei. Também o Cacu tinha lá uma oferta de prosperidade, lá se cobra o dote para casamento. O Cacu dizia lá, quando eu estava lá, se o pai da moça recusar o dote, envia o dote para mim. Olha o tanto que o Cacu é guloso. As mulheres, né? Demais da conta. Quando eu estava lá no Cacu, por 2 vezes, acho que foi 2 vezes, o Cacu mandou todo mundo pegar e dar um salário, se era um cidadão comum, né? Se era um irmão empresário, tinha que dar a renda da empresa. Aí o Cacu mandou dividir em 3 partes, não foi, meu bem? 3 partes, né? Você pode dar, tipo assim, 33% no mês, 33% no outro mês, 33% no outro mês, até dar 100%. Mas tinha que dar ou um salário, se fosse empregado, se fosse empresário, a renda toda. Ele é guloso. Eu nunca vi isso na Bíblia, nem o Branco fez isso. Mas o Cacu fazia. Cacu, gostaria de saber. Também, eu estou citando aqui, ó. 7, ó. Oferta missionária. Quando eu estava lá, se fosse maior do que $1.000, $1.000, essa oferta ia para o apóstolo. Eu lembro quando o Cacu tirou o Hugo Zé, uma vez o Cacu tirou ele do apostolado aí por uns meses, né? E mais assim, ó, pague para o Hugo Zé o que ele recebia quando ele era apóstolo. Aí o Hugo Zé falou assim, eu quero as ofertas missionárias. Ou seja, acima de $1.000 tinha que ir para o Hugo Zé. Se tivesse um dízimo aí de um angolano, entendeu? Então eu também já quero antecipar. O Hugo Zé, os apóstolos do Cacu, Martiamã e Anne Cacá lá na Costa do Marfim, tudo trabalha por dinheiro, gente. Cacu paga bem. Paga bem para manter calado, para ensinar a doutrina dele. Ó, eu li agora no Cacu, aí agora. Isso aqui não estava no meu tempo, não. Paga os apóstolos. Paga e bem pago. Ó, isso aqui não é do meu tempo, não. Já é o Cacu 170. O Cacu diz lá, Cacu 170, parágrafo 31. Olha o que o Cacu diz. Solicitei uma parte, eu solicito, o Cacu está pedindo, está dando ordem. Uma parte ou a totalidade de todo o dízimo e oferta acima de $3.000 será enviado para o irmão Didier Samor na Costa do Marfim. Então, por exemplo, se um fiel vender um carro, uma chácara, uma casa e o dízimo for acima de $3.000, não vai ficar em Angola, no Brasil, no Camarões, vai para o Cacu. Você está entendendo? Cacu é muito detalhista nesse negócio de dinheiro, é guloso que só. É uma gula por dinheiro, é um cão guloso, entendeu? E as mulheres no Cacu trabalham? Pode trabalhar, claro, quer os dízimos delas. O que mais tem nas igrejas é mulher, né? Do Cacu, em todas as igrejas. Cacu quer receber dízimo de mulher. Pode trabalhar, pode pregar. Dizer que não pode pregar na congregação. Eu ouvi. Pode cortar o cabelo até o ombro aqui, ó. Cacu, nisso aí ele é um batista. Ele é mais um batista do que profeta. Pode usar brinco. Inclusive, minha mulher, uma vez, estava usando brinco, o Cacu ficou bravo, mandou ela tirar o brinco. Mandou uma mensagem, mandou ela tirar o brinco, né? Eu acho que o Cacu pensou assim, se a mulher do apóstolo André Lima usa brinco, todas as irmãs do Clamor da Meia-Noite podem usar. Mas acontece que o Cacu autorizou a usar brinco, usar joias. Aí é uma brincadeira. Como é que ele autoriza e ele proíbe? O Cacu não entende Cacu. O Cacu prega contra o próprio Cacu. O Cacu era entrevistado quando começou o seu ministério, nos períodos de 2010, 2011, 2012, 14. Era entrevistado por uma jovem, acho que era a esposa dele. Aquela era a esposa dele, ela usava brinco. Aquilo ele diz que ela é repórter, mas ela não é repórter. Ali é outra mentira do Cacu. Ali é a mulher dele. É uma das 7 mulheres. É a irmã Chalene. Só que ela era uma viúva, né?
Sim, ela, a E Charlene. ela nunca formou em faculdade nenhuma como jornalista. O Cacu, ele trabalha assim, mentindo. É tudo narrativa mentirosa, entendeu? E ai de quem for questionar o Cacu, ele expulsa. Lá Sim, por no causa. livro dele, eu me lembro quando eu cheguei lá, tinha uma doutrina do Cacu e acho que está lá até hoje. Se alguém for contra um ponto da mensagem, vai ser expulso da mensagem. Ele quer que a pessoa fique calada, em silêncio, consinta, concorde com tudo, até as mazelas, os erros, a ser vergonhice dele, entendeu? O Cacu já fez confissões públicas porque eu lembro que ele já disse que em 1950 e tal, em 1930 e tal, lhe apareceu quer dizer, teve revelações de demônios. Hoje ele apagou isso do aplicativo, mas no livro verde, que é o livro de Cacu antigo, está lá. Eu só que, não sei se eu apontei o parágrafo, É a primeira versão do livro, né? Ele fala que ele tinha revelações, sonhos vindo de Satanás e cumpria, né? Sim, o Satanás cumpria, depois ele confessou que eram revelações de Satanás que estavam a lhe aparecer e ele confessou isso. E outra confissão pública que eu ouvi também é que Cacu Filipe já caiu com uma mulher e ele fez essa confissão numa congregação de Caca, acho de uma aldeia assim, num culto de noite. Isso já aconteceu de Cacu cair com uma menina e assediar as meninas da igreja? Assim, aí eu não sei. O Cacu já é um homem caído, porque é um homem que não é que ele casa com uma mulher e manda a mulher embora. Ele faz um harém com 4, 7 mulheres igual ele fez. Ele é um polígamo, né? O Novo Testamento, Yahushua Mashiach, o filho do Criador, não teve mulher, nem Paulo tocou em mulher, né? E Paulo diz que o matrimônio, em Hebreus 13:4, deve ser respeitado e a cama do casal, não é bigamia, trisal, poligamia, a cama do casal, sem mancha e sem mágoa. Agora, Cacu não tem cama de casal, Cacu tem um harém, né? E autoriza lá nos obreiros dele até ser pregador com 2 mulheres. Isso é contra a palavra de Deus, é contra as escrituras. O Cacu tá brincando de ficar rico aí, ó, colhendo dinheiro, esse tanto meio de arrancar dinheiro. O Cacu não tá preocupado nem com a salvação dele, porque se você ler o livro do Cacu com cuidado, ele mesmo se declara que nem salvo ele é. Isso aí é um sistema, é uma prisão, gente. Outra coisa que é interessante, que gostaríamos de entender, é que o movimento de Cacu Filipe, qual é o critério que ele tem de escolher um apóstolo? Então, o Cacu, ele fica observando, examinando se o homem tem talento. Não? Porque o Cacu não prega, ele não sai da casa dele. Ele vive lá com aquelas mulheres dele dando refrigerante, milho assado. Quando eu estava lá, eu vi os fiel trazer cabrito lá, vivo, um bode, um cabrito lá. Cacu come do bom e do melhor. Cacu não tem tempo de pregar ao ar livre e ir em hospital visitar doente. Cacu é tratado igual um rei. Só que Cacu, ele fica procurando talentos, né? Um homem talentoso. Então, o critério do Cacu é que se ele vê dom no homem, né? Se o homem tem eloquência, prega bem, domina bem, principalmente a Bíblia. E ele quer que use a Bíblia para seduzir os outros. Porque a mensagem dele é pregar mentira. Quem prega Cacu, prega mentira. Então, ele quer que use a Bíblia e o livro dele, né? Tenta fazer uma salada aí para dar aí esse engodo, esse engano e dar nó cego na mente dos outros para virar cacuísta, né? Mas o Cacu mesmo, ele não tem talento nenhum. Você já viu o Cacu fazer alguma pregação? Já viu o Cacu fazer alguma pregação? Cacu diz que tem 33 anos de ministério. Eu nunca vi o Cacu fazer uma pregação. Quando você vê Cacu pregando, ele não está pregando, ele está lendo o que ele escreveu. Ele não prega o ar livre, ele não prega em congregação. Cacu, ele é como o Edir Macedo, embora Edir Macedo prega aqui no Brasil. Ele é como o Valdemiro prega. Ele é como o R.R. Soares prega na igreja dele, internacional. Cacu é um líder igual o Malafaia, mas o Malafaia prega. Pastor da Assembleia de Deus do Brasil, entendeu? Então, Cacu é um líder diferente, ele só trabalha com caneta e papel. Aquelas palavras lá.
E aí ele consegue enganar, engabelar, trazer gente para a cadeia. Então ele precisa de homens talentosos. No Brasil, ele vive do dom dos outros, né? Igual agora o Cacu diz que está chegando. Eu li o Cacu 178, Cacu diz assim, está chegando a hora em que os apóstolos, que tem dom de cura divina, vai curar na rua, nas estações ferroviárias, ao ar livre, né? Mas ele não fala que ele vai. Ele pode mandar os outros ir, entende? Mas Cacu sim, mesmo nem de casa sai. O Cacu disse que estava num período de consagração. Acho que nos anos 2020, 2024, 23, Cacu desapareceu, segundo ele, começavam a lhe mandar mensagem dos discípulos, ele não tinha como responder, e o Cacu, segundo ele, estava num período de consagração. O anjo lhe disse, eu tenho essa carta que ele manda, ele disse que o anjo lhe falou que para parar de escrever, da pregação, que agora tem que mudar, enfim, e ele não sabia como vai se orientar. E ele apagou contas dele do Facebook, mandou os discípulos apagarem todas as contas. Acredito que você já não estava lá no cacuísmo, mas já aconteceu isso. Todos saíram do Facebook e apagaram, é agora que eles estão a voltar. E Cacu depois voltou magrinho, a saúde de Cacu não está boa, parece doente, e ele veio com uma outra tática. A tática é chamar todos os líderes religiosos para se unir, para se ouvirem e organizarem evento de cura, onde ele está orando para curar as pessoas. E antigamente Cacu condenava isso. Cacu era contra isso, chamava os nomes, todos os pregadores de cura divina como sedutores, diabólico, Benehim, não sei quanto, Olipe, todos esses ele chamava. Mas hoje Cacu usa a mesma tática, coloca os mesmos panfletes e com essa questão da jornada de andar em todos os países, onde ele vai fazendo o serviço de cura, o serviço de milagres, que vai vir em Angola, em outros países. E tem a questão da mentira, porque ele estava agora para ir, orou pelos apóstolos para poderem ir espalhar a cura, e o Hugo Zé veio aqui, tentou, não sei se aonde voltou, não tem sucesso de cura divina, e está aí correr agora na televisão e nos podcasts para ser, porque é um palhaço, né, aqui no nosso país, porque faz rir as pessoas, consegue falar palhaçadas, e aquela doutrina, né, escandalosa, mas foi tentar fazer cura divina, também não teve sucesso e voltou. E o próprio Cacu, que os exagera das suas curas divinas, que não tem nenhum milagre autêntico, e enfim, você nota isso aqui. Mas por que Cacu... Eu queria explicar isso aí, a ausência do Cacu do Facebook, né? Sim, pode explicar. Assim, em primeiro lugar, o Hugo Zé é difícil ele sair do Cacu, é difícil uma aposta aí, né? Esses homens praticamente tão ricos, né? Ganham muito dinheiro, entendeu? O Cacu dá muita regalia pros apóstolos, os obreiros dele. Acho que em Angola aí, os irmãos aí do cacuísmo, do Cacu, acho que é até dono de banco, né? Do setor financeiro, então a irmandade deles aí. Então é difícil, né? Agora, assim, o que eu penso? Eu acho que o Cacu foi longe demais nas mentiras. E ele tem essa ausência aí para tirar páginas do livro. Na verdade, a ausência do Cacu, na minha opinião, ele tirou um tempo aí, umas férias, dizendo que foi na montanha, porque ele pregou muita mentira e profetizou muita mentira. Ele queria arrancar essas mentiras do livro e voltar com o mesmo livro, mas sem as profecias que falhou, assim, ficar mais manso. Por exemplo, em Cacu 105, o Cacu disse que enquanto ele fosse vivo, não haveria guerra na África Negra. Os negros, em todo o continente africano, iriam ouvir o clamor da meia-noite em paz. Olha o Sudão, olha lá o Sudão, país negro. Uma guerra de mais de 3 anos, centenas de pessoas morreram, milhões tiveram que fugir de casa, mas o Cacu apagou essa profecia. Olha Ruanda, Congo, teve guerra entre Congo e Ruanda. Então o problema do Cacu é que ele é um falso profeta e as profecias dele ele mente demais, as mentiras grandes. Aí ele tem que arrumar um jeito de apagar essas mentiras. Aí é repaginar o livro dele, entendeu? Aí ele tirou umas férias, arrancou as profecias que falhou, um monte de mentira, e ele vem agora mais light, mais amoroso,
dengoso para enganar os outros, mas não se engane. É o mesmo Cacu. Para mim, se você me perguntar por que eu fui para o Cacu, eu já expliquei, mas eu acho que eu estava predestinado. E se você me perguntar quem é Cacu Filipe, na sua opinião, para mim o Cacu ele é aquela mamba africana da visão que o Mombrana viu em Paradoxo. Acho que é referência 171. Mombrana vê uma gigante mamba africana, mas Mombrana diz que aquela mamba, uma picada dela mataria os irmãos. E ela está perseguindo os irmãos. Mombrana diz assim, eu não conhecia aqueles irmãos, então não era do tempo do Mombrana. Veja que o Cacu, ele só aparece depois da morte do Mombrana e muito tempo. Então, para mim, hoje, o Cacu está cumprindo a visão da mamba africana, porque ele é africano. Ele é da Costa do Marfim. É ele que pegou a mensagem do Mombrana, sentou em cima dela. Tinha uma referência aí no Cacu, acho que é o Cacu 70, onde ele pregava sobre a tenda. Cacu chegou a chamar o William Branham de padre de Satanás, só que Cacu apagou isso. Sim, tenho. Ele quer ganhar os branamistas, ele que quer ganhar os branamistas para os branamistas pagar dízimo para ele, aí ele não vai nunca ganhar branamista falando violentamente contra o William Branham. Você me entende? Então, para mim, aí, o Cacu, ele tirou as férias aí para mudar o livro dele, arrancar a folha, mudar a doutrina, apagar as profecias que falhou, porque o Cacu colocou lá no Cacu, acho que 100 ou 101, se um profeta profetiza 100 coisas, 99 acontece uma falha, esse homem é um falso profeta. Então, Cacu é um falso profeta, segundo a própria palavra do Cacu, porque ele profetizou que não haveria guerra na África Negra. Olha o Sudão, olha o Ruanda, o Congo, pegando fogo, entendeu? Milhões fugindo, dezenas, centenas morrendo. A palavra do Cacu caiu por terra. Só que o Cacu é esperto, ele é uma mamba africana. Ele arrancou do livro, porque senão alguém acorda. E uma coisa que o Cacu não quer é que ninguém acorde lá dentro. Exatamente. Ouvindo você falando, me percebo que você deixou o Cacu, mas você não voltou. Você crê em William Branham, crê na mensagem de William Branham, mas você também entrou também, acho que no movimento, acredito que seja esse movimento porque pelos nomes, né? Yamashua, hebraico, citar. Qual é a tua posição doutrinária e de fé no cristianismo? Eu vou explicar. A pergunta é boa, eu vou explicar. Assim, eu não entrei em nenhum movimento em nome sagrado em hebraico. Eu tenho 3.400 vídeos de pregação no YouTube. Eu estou pregando, vai fazer 4 anos, agora dia 12 de julho, né? Nem minha mulher, nem meus 4 filhos, 3 homens e uma mulher, ninguém me segue. Então, eu não fui para nenhum grupo. Como eu saí da Batista para a Assembleia, da Assembleia para o Tabernáculo para o Cacu, do Cacu eu não voltei para o Tabernáculo, nem para a Assembleia, nem para a Batista, e não vou voltar. Eu continuo seguindo em frente. Então, o que eu fiz? O que eu tenho feito nesses 4 anos? Eu resolvi voltar às 14 cartas de Paulo. Aí, nesses 4 anos, no YouTube, Quai, TikTok, Facebook, eu já preguei as 14 cartas de Paulo 3 vezes, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Na primeira vez, eu achei 200 mandamentos para nós obedecer hoje, da Beth Sorá, as Boas Novas de Paulo. Na segunda vez, eu até imprimi, eu tenho aqui imprimido, 598 mandamentos, quase 600. Na segunda vez, terceira vez, já passei dos 700 mandamentos. Veja só, o profeta Moisés, escreveu 613 mandamentos. Paulo escreveu mais de 700. Então, as cartas de Paulo têm mais mandamento do que a Torá, a lei de Moisés. Eu vou dar um exemplo aqui, aí eu vou dar minha opinião sobre o William Branham. Para mim, o William Branham é um profeta. Foi um profeta, é um profeta. Só que quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 28, Paulo diz assim, que Deus fez tudo em ordem. Colocou tudo na ordem certa, né?
Então você vai ver que Paulo vai fazer 8 degraus, uma hierarquia. Primeiro os apóstolos, que é os achali, os enviados, né? Segundo, os profetas, que no hebraico é Navim. No Velho Testamento havia reis, sacerdote e profetas. Os profetas eram maiores. Porém, Paulo colocou o profeta aqui, no Novo Testamento, em segundo lugar. Você lê 1 Coríntios 12, 28. Aí depois Paulo coloca quem? Quem que Paulo coloca? Os rabi, os mestres, em terceiro lugar. Aí Paulo vai colocando milagres, curas, ajudar, liderar, falar em línguas, né? Então, você vai vendo que Paulo, ele tem a ordem daquele lá, da congregação. Porque a palavra igreja é latim, é um idioma morto da Igreja Católica. No grego é eclesia, chamados para fora e separados. Mas o hebraico, Paulo, os 12 Achalia e Machia, chamava de Carral, congregação ou Querilá. Então eu acredito nessas coisas. Aí, considerando que o apóstolo está em primeiro lugar, você crê que o Mombrana é um profeta? Creio. Só que aí eu devo obedecer o apóstolo em primeiro lugar, ou o profeta, ou o mestre, o doutor, o profeta em segundo, assim, o doutor em terceiro. Aí eu devo obedecer o apóstolo Paulo. Você entende? O facto de creres que William Mansa é profeta, eu quero saber se você crê exatamente no diagrama das 7 eras da igreja e que nós estamos na última era, a era da Laodiceia. Então você é crente da mensagem, você voltou a crer na mensagem de Branham, ou seja, você tornou alguém branhamista. Então, será? Lá no Kaku, eu vou te explicar a diferença. O Kaku também crê nas 7 eras, e esse negócio de 7 eras, Alexander Larky, o Mombrana fala, e a gente sabe que o Alexander Larky, nos Estados Unidos, pregou 7 eras primeiro que Mombrana. Então, a doutrina das 7 eras da igreja, ela nem é do Mombrana. O Mombrana aperfeiçoou, dando os nomes dos mensageiros. Mas a minha pergunta... Houve homens de Deus... A minha pergunta... Deus que acreditaram em 7 eras. Por favor. O que eu quero saber... Por isso que eu creio em 7 eras. Só que eu acredito hoje... porque o Kaku está vivo aí. O William Branham morreu, tem 60 anos. Paulo também morreu. A diferença de William Branham para Paulo é que o Branham tem 1.206 fitas, cassete, né? E Paulo tem 14 livros da Bíblia. Agora, a pergunta a ser feita é: onde está a vida eterna? Nas fitas do Branham ou nos escritos de Paulo? Porque se você ler a primeira carta de Pedro... Deixa eu formular a pergunta para entender. Nós sabemos que, quer seja o movimento cacuísta, quer seja o movimento da mensagem do último tempo, todas elas acreditam que Deus em cada era envia um mensageiro, e esse mensageiro ele vem com o objetivo de esclarecer o povo e abrir. Por isso é que o movimento de Kaku ensina isso, que é um plágio da mensagem de Branham. Você agora descrede Kaku como sendo falso profeta, o enganador, a mamba é aquilo que Branham profetizou. E na sua fala há uma consideração de William Branham. Então, o que eu pretendo saber é: você quer Branham como profeta, assim como os pentecostais acreditam, e os assembleanos e os outros, não crê neles como falso? Então, você não crê ele como mensageiro, esse negócio de mensageiro, esse negócio de você que tem que seguir a sua mensagem? Qual é a sua posição em relação a isso? Então, para mim, o William Branham é um profeta. Só que depois do Mombrana, ao invés de vir um profeta, o Mombrana disse que viria um profeta. Eu acho que vai vir um mensageiro. Tipo Paulo. Paulo era pregador, Paulo era apóstolo e Paulo era doutor dos gentios. Paulo nunca disse que era profeta. E Paulo colocou aí, em 1 Coríntios 12, 28, o profeta em segundo lugar. Isso quer dizer que um apóstolo é maior do que o profeta. Então, por exemplo, entre Paulo e William Branham, eu tinha que escolher. Eu escolhi voltar a Paulo. Só que Paulo corrige o William Branham. E eu acredito que não é mal, não é coisa errada. Hoje eu pregar as 14 cartas de Paulo, 13 às nações, e trazer a coisa para
as boas novas de Paulo. Deixa eu dar só uns exemplos aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mombrana colocou as mulheres para lavar os pés das mulheres na Santa Ceia. Porém, quando você lê João 13 e Ronan 13, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16, lá você vê Maria lavando os pés dos 12 apóstolos. E Paulo manda participar do cálice e do pão, mas não fala de lavar pé. Ao invés de Paulo colocar as mulheres para lavar os pés da mulher, como William Branham colocou, Paulo fala em 1 Coríntios, 1 Timóteo 5,10, que as mulheres devem lavar os pés dos homens. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, ela tem que ter sido uma boa mãe, esposa de um só homem, se praticou hospitalidade, ajudou os necessitados e se lavou os pés dos irmãos, dos varões. Um exemplo, estou dando um exemplo. Você já está vendo Paulo pregar diferente de William Branham. Quem está certo aí? É William Branham que pregou assim? Ou é Paulo que escreveu assim? Porque na segunda carta de Kefa, de Pedro, 3, 14, 15, 16... A minha questão não é questão sobre pregação de William Branham, Paulo está certo. Eu só quero saber o teu posicionamento. Dizer, não, creio Branham como profeta, mas esse negócio de mensageiro, não. Creio Branham assim. Não, isso é que eu quero. Porque nós acredito em irmão Branham como profeta. Entenda? Acredito em irmão Branham como profeta, mas Paulo é maior do que William Branham. Então, a mensagem de Paulo, a Bíblia, as 14 cartas de Paulo, tem que corrigir a mensagem de irmão Branham. Irmão Branham era humano. Não estou dizendo que irmão Branham era maligno, que irmão Branham é do diabo. Irmão Branham era um homem de Deus, mas ele cometeu erros. Interpretou, posicionou, deslocou mal as escrituras de Paulo, e agora eu vejo a necessidade de colocar tudo na linha, tudo na ordem. Aí é onde eu prego que eu creio em Branham como profeta, mas creio em Paulo como apóstolo, e aí acredito que a Bíblia pode corrigir a mensagem de Branham, os pontos que Branham equivocou-se. Certo, agora minha outra pergunta é o seguinte: qual é a tua interpretação de Mateus? Porque já não crê naquela interpretação que Cacu Filipe era o homem do clamor da meia-noite, que a Bíblia diz que à meia-noite veio o encontro, eis aí o esposo vai ao encontro. Cacu Filipe interpreta este versículo como ele. Agora, qual é a sua interpretação? O que você entende agora deste versículo? Então, aqui no Brasil, todo mundo que segue a mensagem de Branham tem a profecia da cidade de Shreveport, Louisiana, de 25 de novembro de 1960. No dia que Branham pregou a pregação Conferências com Deus, lá na cidade de Shreveport. Antes do Branham assumir a plataforma e o púlpito naquele dia, antes do culto, da pregação, houve uma língua estranha e uma interpretação de uma língua estranha. Aí virou uma profecia em inglês, só que a profecia só falava do Brasil. Inclusive eu dei essa profecia para o Cacu, quando eu estava lá no Cacu, o Cacu ficou murcho, calado. E o que diz a profecia? A profecia diz que a hora da meia-noite é no Brasil, no final da profecia. Diz assim, Deus diz assim: eu vou abrir os ouvidos do meu povo na hora da meia-noite, e o meu povo vai escutar os meus sermões. Isso vai vibrar e revibrar a nação do Brasil inteiro, e a glória de Deus estará aqui no Brasil. Então, eu dei essa profecia para o Cacu não falou nada. O Cacu alega que a meia-noite é na Costa do Marfim, que está no oeste da África. Porém, quando eu fui falar da profecia, ele ficou calado. Hoje eu acredito que essa profecia é desde o Brasil. O Brasil, ele é privilegiado, né? Não é porque eu quero, ou porque Branham quis. É porque há uma profecia para o Brasil da hora da meia-noite. Não é em África, na África Negra, como diz o Cacu. É aqui no Brasil. Daqui deve se levantar algum mensageiro. Mas a profecia de Mateus sobre o clamor da meia-noite, biblicamente falando, ela não está relacionada nem com William Branham, nem com Cacu Filipe. E a Bíblia fala de algum tempo específico que vem, não sei quanto, e uma voz, eis aí o encontro, eis aí o noivo, vai-lhe ao encontro. E nós não podemos dizer que é Brasil, porque não tem referência bíblica para sustentar que é Brasil. O Brasil tem uma profecia. Já é uma referência. Porque se a profecia Branham que era de Deus... Isso nos sermões de William Branham, certo? Tá, o Branham, se você pegar a Conferência com Deus em 25 por isso que eu quero entender. De novembro de 1960, o Branham fala bem da profecia.
por isso que eu quero Ele disse que entender. a palavra era de Deus, ali. Por isso que eu quero entender qual é o posicionamento do André Lima agora. Por quê? É esse, Porque você diz que a hora da que meia-noite acredita... é no Brasil. E por que é no Brasil? Porque há uma profecia, e quando a profecia foi falada lá no culto, o profeta William Brandt disse que eram as palavras do Senhor. O Mombrana que diz que a profecia era a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, então nós já descobrimos onde está a hora da meia-noite, ou o que é a meia-noite de Matitial 25. Aí está o problema. Por isso que eu quero entender qual é a tua posição agora. É Porque a tua meu posicionamento posição... é esse. Deve vir um mensageiro do Brasil aqui. Eu não digo que sou eu estou aguardando. Enquanto ele não vem, eu estou pregando. Agora minha mulher diz assim, porque eu já preguei mais de 700 mandamentos das cartas de Paulo. Meu filho e minha mulher diz assim, se vier um mensageiro do Brasil, vai pregar o quê? Você já pregou tudo? Eu disse, é aí que está o segredo, é aí que é a coisa. Porque se um mensageiro se levantar no Brasil, ele vai ter que pregar Paulo, sem sair uma vírgula. Se ele sair uma vírgula, eu não vou seguir. Eu estou esperando esse mensageiro. De acordo com a profecia, Conferências com Deus, está lá os primeiros parágrafos, lembrando que era a palavra do Senhor, era a palavra de Deus, então deve vir algo do Brasil, eu estou aguardando. Enquanto ele não vem, eu vou pregando. Eu não digo que eu sou profeta, eu não sou profeta. Eu declaro que eu não sou profeta. Agora, eu estou aguardando, enquanto ele não vem, eu estou pregando. O que você entende do cantar do galo? Porque a Bíblia diz que depois da meia-noite vem o cantar do galo. Qual é a sua posição entre a questão do cantar do galo? O irmão Breno não fala disso, cantar do galo. A Bíblia fala lá em Marcos, mas Machia só falou, não interpretou, e o Cacu ainda forçou a interpretação. E ali Machia está dizendo assim, pode vir a meia-noite, pode vir à tarde, pode vir à meia-noite, pode vir ao cantar do galo, e pode vir, é hipótese, pode vir ao amanhecer. Agora, eu acredito que o arrebatamento, o shaluf no hebraico, seremos arrebatados, segundo 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, é a meia-noite, porque a Bíblia diz que à meia-noite ouve-se o grito. Aí vem o esposo, as 10 virgens acordaram, 5 insensata foi comprar azeite no mercado dos vendedores, 5 sábias entrou dentro da festa de núpcia, das bodas, a porta fechou à meia-noite. Então é o meu parecer. Para mim, nós estamos às vésperas, bem pertinho do arrebatamento, né? Acredito que esse mensageiro que o Mombrana fala e a Bíblia fala, que não vai ser profeta, mas um mensageiro, que vai trazer o grito da meia-noite, né? Deve estar aqui agora, entendeu? Eu não sei quem é. Eu estou procurando. Exatamente. Qual é o teu conselho, ou que você pode dizer para aqueles apóstolos, para aquelas pessoas que ainda se encontram dentro deste movimento da meia-noite, dentro desse movimento do Cacu Flip? O conselho que eu dou é o seguinte: se você morrer aí dentro, você vai ser enterrado como cacuísta e vai abrir os olhos no inferno, no abismo, no lugar de tormento, e no dia do juízo final, o lago de fogo e segunda morte, né? Mas você tem a liberdade. Eu não tenho o poder de tirar ninguém do cacuísmo, nem da Assembleia de Deus, nem do Tabernáculo, nem da Igreja Batista, né? Porque eu respeito a liberdade. O próprio Mombrana diz que todo mundo tem livre-arbítrio, o livre-arbítrio é o direito, a liberdade de escolher, e sua escolha vai determinar o seu destino eterno. Então, o que eu tenho a dizer é isso: se você escolher morrer aí dentro do cacuísmo, é uma escolha péssima, né? É ruim, é a pior escolha. É a mesma coisa de escolher morrer com um corão de Mohammed, morrer dentro da Igreja Católica com o Papa Leão, morrer dentro de denominações, dentro de igreja. Eu diria para você fazer a escolha que eu fiz. Escolhe as Escrituras, não? Porque Machia diz que passará céus e terra, minhas palavras não falharão. Matitial 24, 35, ou Romanos capítulo 2, Paulo diz: o mundo será julgado, todos os homens e mulheres que têm segredos ocultos, vocês serão julgados segundo o que eu preguei, as minhas boas novas. Então, temos que arriscar, porque é o livre-arbítrio. Não dá para ficar parado, entendeu? Eu prefiro arriscar tudo no que Paulo pregou. Eu não vou arriscar no Mombrana, porque o Mombrana já morreu
E há muitos pontos da mensagem Mombrana, embora foi uma mensagem gloriosa, salvou no tempo de William Branham, mas hoje não salva, eu prefiro arriscar na Bíblia. Né? Esse é o conselho. Né? Exatamente. Arrependimento, você pregou, inclusive você queimou algumas traduções da Bíblia, se eu não estou enganado. Você levou muita gente nesse engano, você propagou, você foi um apóstolo, você foi consagrado pelo próprio Kaku Felipe, você foi o teu rosto. Sim. Eu pedi perdão, né? Desde o momento que meus olhos se abriram, lá em 12 de julho de 2022, já vai fazer 4 anos, fui para o YouTube, Facebook, as redes sociais, pedi perdão, disse que errei mesmo. Hoje eu não iria para o Kaku, acho que eu fui lá para cumprir um propósito. Me lembro que antes do Kaku me expulsar e eu levantar essa questão do sétimo ser que o Mombrana cortou, eu tinha dado uma nota lá no Kaku dizendo, meu tempo na mensagem do Kaku terminou. O que Deus vai fazer comigo eu não sei, mas vou pedir uma coisa, eu não quero que ninguém venha me seguir. Foi isso que eu disse lá. Aí depois fui para as redes sociais e pedi perdão, e peço perdão até hoje pelos meus erros, né, no cacuísmo, né, pelas coisas erradas que eu criei, eu fiz errado, embora eu escuto de pessoas, você está condenado, você não tem perdão. Eu não vejo assim. Eu acredito que depois que uma pessoa morre, a alma sai do corpo, não tem mais jeito de corrigir nada. Mas se Deus, o Deus da compaixão, da misericórdia, da graça, permite, porque só Deus pode abrir os olhos do coração, da alma, do entendimento, permite a gente corrigir tudo em vida, igual eu tenho corrigido, né? Eu acredito que Deus é misericordioso, como ele foi misericordioso com Paulo. Embora eu queimei Bíblia obedecendo o Kaku, Paulo, em Atos capítulo 8, versículo 1, autorizou matar Estevão. Eu não mandei matar ninguém. E mesmo no Kaku eu não matei ninguém, não derramei sangue em ninguém. Cometi isso porque estava cego. E se Shaul, Achali, o apóstolo Paulo, teve graça, compaixão, amor de Deus, misericórdia, porque mataram Estevão apedrejado porque ele autorizou. E Paulo se sentia mal quando lembrava disso. Então eu também me sinto mal quando eu me lembro que eu fiquei 10 anos preso no Kaku. Mas hoje eu já me sinto feliz. Mas sempre quando eu prego, eu estou aí corrigindo. Kaku é mentiroso, Kaku é mambo africano, está errado. Mombrana é um homem de Deus, foi um homem de Deus, mas errou nisso. Agora, Paulo é perfeito. E temos que voltar à mensagem que Paulo pregou, porque as escrituras, ela não é velha, não é museu, igual diz o Kaku. Não é a Bíblia, as cartas de Paulo, os livros de Paulo, não é livro da idade da pedra, não, é eterno. O salmista, no Terrilim, Salmo 119, diz assim, para sempre, ó Adonai, a tua palavra está no céu. Então, a Bíblia, as escrituras, eu creio que ela é eterna, como Yehoshua Mashiach, em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é retrovisor. A Bíblia não é retrovisor, não. O Kaku pegou essa palavra da mensagem Mombrana e disse que a Bíblia é retrovisor. Não, a Bíblia é o para-brisa. Né? Ao invés de seguir profeta, homens, né? Dizer que tal profeta é Deus, é Jesus Cristo, é o Salvador, é o mediador, é o chefe da criação. Não, gente, é um homem pecador. Tira os seus olhos do homem. Mombrana morreu há 60 anos. Mas Mashiach morreu e ressuscitou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos confiar nas escrituras. Né? Não tem outra coisa para confiar aqui na terra, não. Mesmo Mombrana dizia que a maior arma que o Criador tinha no céu era a sua palavra. Mombrana dizia, eu amo Billy Paul, José Brano, Sara Brano, se eu pudesse construir um muro para ninguém nunca tocar neles, eu construiria, mas eu não posso. Esse que o Criador deu a sua palavra para nós. Mas o Mombrana diz que a palavra de Deus é igual a corrente. A corrente não tem um elo de aço, mas se você coloca a sua ideia, a sua revelação, ou o anjo que você viu, ou a visão, e tenta ser maior, tenta substituir a palavra de Deus, isso aí é um elo de arame. E quando forçar a corrente, ela vai arrebentar no elo fraco. Então não se estribe no seu próprio pensamento. Diga o que a Bíblia diz, arrebenta onde arrebentar. Defenda a Bíblia. Defenda as escrituras. Não? É isso que eu tenho para dizer
É isso que eu estou lutando para fazer aqui no Brasil, embora eu estou sozinho, mas eu não me sinto triste, não, de estar sozinho, não. Eu me sinto triste por ter pregado a heresia do Kaku, a mamba africana, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu corrigiria, mas eu não sou Deus, eu não sou onisciente, onipotente, onipresente, eu não sou o todo-poderoso, eu sou humano, e o humano é assim, o humano erra, mas se permanecer no erro, é diabólico, é maligno. E aí o que Deus espera? Que a gente em vida corrija, né? Corrigir é divino. E é errando que a gente vai aprendendo. É isso que eu tenho a dizer e aconselhar nessa hora. Não tem nada a dizer sobre o Covid, não? Tá ok? Acabou? Não sei. Então é isso que eu tenho a dizer, né? Vamos... Deu uma congelada no Neymar. Tá me ouvindo? O príncipe Emerson, né, aí de Angola. Então temos que voltar às escrituras, né? Colocar o lava-pé no lugar certo, como Paulo colocou as mulheres para lavar os pés dos homens, mas isso hoje as mulheres vai dizer que é misoginia, né? Temos que voltar a mulher usar o véu em público. O Mombrana rejeitou o véu. O Mombrana diz que a mulher que corta cabelo desonra o marido, mas Paulo diz que é a mulher que não usa o véu em público que desonra o marido. Paulo diz isso. O Mombrana diz que a mulher cortou o cabelo, o marido tem que dar a carta de divórcio para ela. Paulo diz diferente. A mulher cortou o cabelo, ela fez um ato vergonhoso, indecente. Agora, recusar o véu, é aí que a mulher desonra o marido, né? Em 1 Coríntios 11:10, Paulo disse que é sinal dos malachos, dos